Pedro, no primeiro capítulo, está escrito: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Meus irmãos, nós percebemos, que realmente o autor é Pedro, não tem como contestar isso. É evidente que alguns estudiosos, até de uma certa forma, estranham que foi o próprio Pedro quem escreveu essa carta, devido à linguagem que Pedro traz aqui. Mas a gente não pode de forma nenhuma negar, porque como Paulo, como também a gente vê autores como Judas, que iniciam as suas cartas mencionando quem são e para quem estão direcionando a mensagem que escrevem. Então aqui no Novo Testamento não tem como contestar que é o próprio Pedro, mesmo sendo uma linguagem altíssima. Os estudiosos dizem, meus irmãos, que a carta de Pedro, na questão da escrita, é uma das mais elevadas. Apesar que a gente vê como Lucas, um doutor, que escreve muito bem, menciona detalhes, até mesmo pela percepção que ele tem como doutor, como um homem doutado, assim, enfim, um homem muito experimentado, e também um homem estudioso, que era Lucas. Mas Pedro também, por ser impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito que inspira e ilumina, não faria diferente na vida de Pedro, que quando a gente lê Atos capítulo de número 4, quando está diante do conselho dos judeus, diante de homens com um conhecimento vasto, um conhecimento, meus irmãos, assim, maravilhoso, eles ficam pasmos diante do que Pedro e João falam. Então ali a gente percebe que o Espírito Santo de Deus conduziu a vida de Pedro nas palavras. Também não seria diferente na escritura da sua própria carta. Então Pedro é quem escreve, é ele que se faz testemunha de Cristo Jesus. Porque Pedro foi quem realmente escreveu essa carta? Porque há indícios, há comprovações históricas e bíblicas que ele esteve presente também com Jesus Cristo. Vamos perceber aí em Mateus capítulo de número 26, se vocês quiserem assim abrir, que ele vai mencionar, a palavra do Senhor vai mencionar em Mateus 26, 58, que é a mesma palavra que também Pedro se utiliza aqui, dizendo que ele foi testemunha fiel, que está em capítulo 5, no primeiro versículo de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, que ele fala que ele viu Jesus Cristo ali sofrendo, que ele estava presente no julgamento de Jesus Cristo, e aonde o evangelho de Mateus vai fazer referência. Jesus Cristo é preso, está diante do Sinédrio. Os irmãos sabem que Sinédrio era uma corte suprema da lei judaica, que servia também a Roma, e ali estavam aqueles homens, julgando as pessoas pela lei da Torá, que era considerada a lei de Moisés.
Então ele vai dizer no verso 58 de Mateus capítulo 26, que Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. Nos versos 67 e 68 vai continuar dizendo: então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros esbofeteavam dizendo: profetize para nós, ó Cristo, quem foi que te bateu? Essa é a expressão de Mateus. Então aqui percebemos que realmente foi Pedro quem escreve a carta. Como disse, capítulo 5 de 1 Pedro, no primeiro verso, ele vai dizer que estava presente, viu o autor da salvação, Jesus Cristo, sendo assaltado, sendo machucado por aquelas pessoas. E também ele foi o homem que presenciou visivelmente todo esse sofrimento de Jesus Cristo. Então, quando ele vai mencionar o capítulo 5 e vai falar sobre o sofrimento que Jesus sofreu, isso também dá indícios que foi o próprio Pedro quem escreveu essa carta maravilhosa. Interessante, meus irmãos, que Pedro, ao escrever essa carta, ele demonstra profundidade em relação à teologia. A gente vai perceber que na carta de Pedro é uma carta também teológica. Aí ele fala sobre a pessoa de Deus, fala sobre a pessoa de Jesus, fala sobre a pessoa do Espírito Santo, a qual deve ser uma referência verdadeira de que a escrita realmente é levada ao conhecimento daquelas pessoas que necessitavam receber conhecimento da parte de Deus. E a quem ele destina então essa carta? Já que ele fala sobre o Pai, sobre Jesus Cristo e sobre o Espírito Santo, ele está destinando não apenas aos judeus. A gente sabe, meus irmãos, que quando a gente vê, até mesmo em Atos, algumas posições de Pedro, porque Pedro antes era um legalista, né? Mas depois que quando recebe o Espírito Santo de Deus, entende profundamente as ações do Espírito Santo, mas Pedro ainda tinha um pouco de resquício desse legalismo judaico, a ponto de fazer menções com Paulo, brigar sobre questões de que se deve ou não a pessoa ser circuncidada para ter salvação. Depois Pedro entende que a circuncisão é Jesus Cristo e não o simples fato de ser circuncidado fisicamente. Há uma discussão em Atos 16. Porém, contudo, Pedro depois vai entender que a pessoa realmente é salva não pelas questões da lei, pelas ações humanas, mas sim por causa de Jesus Cristo. Outra coisa interessante na carta aqui de Pedro é onde ela foi escrita. Alguns meus irmãos dizem que ao Pedro mencionar sobre Babilônia, que ele faz menção sobre essa Babilônia, capítulo 5, verso de número 13, vamos ler aí para que a gente possa entender onde justamente Pedro escreveu essa belíssima carta. 1 Pedro capítulo 5, verso 13, ele vai dizer: Opa. Primeira Pedro, capítulo 5, verso 13. Ele vai falar, verso 12: por meio de Silvano, que eu considero irmão fiel, eu escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continue firmes nessa graça. Verso 13. Aquela, falando sobre a igreja, que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações, e o mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Outra questão que alguns mencionam é que será que realmente Pedro ele escreve essa carta na Babilônia ou na Mesopotâmia? Não, meus irmãos. Uma coisa que a gente precisa entender, que era muito comum entre os discípulos escreverem códigos. Quando a gente lê a segunda carta do apóstolo João, a gente vai perceber que ele escreve, falando sobre ele como presbítero, que escreve a senhora. Quem é essa senhora? A igreja. Por causa da perseguição que os discípulos sofriam, havia alguns códigos entre eles. Eu não sei se eu já mencionei aqui um dia, que quando um jovem, num país muito comunista, um país fechado do evangelho, e sai da sua casa,
ele está indo para uma reunião secreta nesse país. Então ele está no meio da rua, indo para esse culto em secreto. E de repente um soldado o aborda e fala: você vai para onde, menino? Ele fala assim: eu vou para a casa dos meus irmãos. E o que você vai fazer na casa dos seus irmãos? Nós vamos ouvir o testamento que o nosso irmão mais velho nos deixou depois que morreu. Ele está falando de quê? Olha o código, mas o soldado não entendeu. Ele estava dizendo que estava indo para o culto com os irmãos para ouvir o testamento que o seu irmão mais velho deixou. Ele está falando de quem? De Jesus Cristo, que deixou o seu testamento. Qual é? A sua Santa Escritura. Então era muito comum entre os discípulos falarem códigos. E isso a gente percebe também que Pedro, talvez com receio de ser abordado, de ser preso, ele menciona a Babilônia, mas aqui a Babilônia é algo simbólico, não é que seja a Babilônia. Apesar que biblicamente existiam 3 cidades que eram chamadas de Babilônia. Existia uma pequena cidade, Babilônia, que ficava no norte do Egito. E ali, meus irmãos, tinha um grande exército, que era um exército avançado. E eles ficavam ali, um exército romano ficava ali. Também havia muitos judeus, mas Pedro não está falando dessa Babilônia. Existe a segunda Babilônia, que Pedro também menciona, que fica no Oriente, junto a Eufrates, que aqui é justamente a Mesopotâmia. Lá também existiam os judeus. Contudo, também, Pedro não está se referindo a essa Babilônia. Alguns estudiosos falam que essa Babilônia que ele menciona é praticamente Roma, o Império Romano. E ali ele usa o recurso empregado do código para não ser perseguido. Então muitos falam que justamente Pedro escreveu essa carta ali usando esse termo Babilônia como código para não revelar a sua posição exata de que ele estava escrevendo. Diante disso, meus irmãos, por que ele destina essa carta teológica? Como eu disse, meus irmãos, é considerada também uma das cartas muito bem elaboradas. É evidente que Pedro também teve a ajuda de Silas ou Silvano, porque era um homem de uma alta patente e um alto conhecimento. Ele poderia ter tido o auxílio dele, sim, mas não podemos descartar que o maior auxílio que Pedro recebeu foi do próprio Espírito Santo, que é poderoso de tornar uma pessoa iletrada a um doutorado de, assim, como diz o povo, de Torá. O Espírito Santo pode fazer isso. Ele pode dar capacidade a alguém para tal coisa. Contudo, ele está destinando essa carta, meus amados irmãos, a pessoas que eram judeus convertidos, mas também tinha inserido nisso daí, nessas pessoas, gentios que se converteram a Cristo também. E a esses leitores, ele destina a um lugar específico, que era justamente o ponto, dispersão no ponto, que nós vemos no primeiro capítulo. Ele vai falar sobre Galácia. Aqui tudo se refere à Turquia, tá, meus irmãos? E incrível que pareça, hoje a Turquia está entre os povos da janela 10 e 40. Se não me falha a memória, está entre os 50 países que é fechado para o evangelho. É um país muito budista e está também tendo uma influência muito grande do islamismo, né? Enfim, o islamismo tem invadido várias regiões da Europa. França é um país praticamente muçulmano. Já pode colocar na janela 1040 também aí. E outros países têm uma influência muito grande do islamismo. E a Turquia é uma delas que tem sofrido muita influência. Então Pedro está justamente escrevendo essa carta a esse pessoal que mora na dispersação de Ponto, Galácia, e também na Capadócia. A Capadócia, meus irmãos, para você ter ideia, era um dos principais destinos, e hoje, até hoje é um dos principais destinos turísticos do mundo. E ali onde o pessoal anda de balão. Eu não sei se quem tem coragem de andar de balão, mas qualquer dia eu chego lá. Aqueles, né, aqueles balões grandes, né, que as pessoas às vezes fazem corridas ali, vários e vários balões que as pessoas entram e ficam fazendo ali, porque é um lugar montanhoso, um lugar lindo, também é destinado às pessoas que estavam ali. A Ásia, a Bitínia também, que Pedro se refere aqui, que é uma península onde tem o menor golfo do mundo, se concentra ali também, é uma rota comercial.
E essas pessoas, a qual Pedro também andou por ali, essa carta é destinada a essas igrejas que estão justamente nessa rota circular que a gente chama ali da Ásia Menor. Outra coisa interessante em relação às escrituras das pessoas é que os gentios se convertiam a Cristo, mas muitos deles não entendiam a trindade, a teologia da pessoa de Cristo, da humanidade de Cristo e também da divindade de Cristo. Pedro também direciona a essas pessoas a entenderem a importância de quem é Cristo para elas. Outra coisa interessante que a gente pode perceber nessa carta, e aqui nós vamos citar 10 pontos interessantes dessa carta, e a gente pode aprender isso num comentário de Hernandes Dias Lopes sobre 1 Pedro. Também existe outro comentário que é muito interessante, os irmãos também podem comprar, de fácil entendimento, é o comentário de Pedro também, de Wayne Grudem, que é um teólogo que a gente conhece muito bem. Ele também especifica maravilhosamente a carta de 1 Pedro. Mas o pastor Hernandes Dias Lopes vai colocar 10 características especiais que Pedro menciona na sua própria carta. E isso aqui, meus irmãos, porque é uma carta também pastoral. Apesar que muitos só consideram Tito, Timóteo como cartas pastorais, mas Pedro também é uma carta pastoral. E não apenas uma carta pastoral, mas é uma carta de ensino, se podemos usar essa nomenclatura, de um ensino religioso, de como nós devemos viver, andar, pensar, agir no nosso modo como cristão. Porque aqui ele vai falar sobre perseguição, vai falar sobre perseverança. Ele está se referindo aos crentes conversos a Cristo. Então isso a gente vai ver muito forte na carta de Pedro, não apenas na primeira, mas também na segunda. Mas vamos lá. O que nós podemos aprender nessa carta que temos em mãos na palavra do Senhor de Pedro? Nós vamos entender que ele vai falar sobre a fidelidade que devemos ter na nossa conduta com Cristo. Ele vai falar também que seremos perseguidos, mas devemos manter firme. Um judeu que se converteu, que se tornou também um estudioso da palavra do Senhor, o nome dele é Maio Perman, que ele disse que essa carta ela foi escrita para animar os fiéis em Cristo, a permanecerem firmes durante o sofrimento e no sofrimento levar essas pessoas à santidade. Apesar, meus irmãos, que muitas vezes o sofrimento nos leva a murmurar, mas ele diz que a carta de Pedro, quando nós aplicamos ao nosso coração, nos leva no sofrimento a manter uma vida de santidade. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que podemos aprender nessa carta? Essa carta de Pedro. Primeiro, podemos entender que Pedro está escrevendo essa carta, inspirada pelo Espírito Santo, para capacitar o crente a viver uma vida no sofrimento. Então Pedro vai afirmar que é no sofrimento que podemos sim ter uma vida fiel a Cristo, que diante das várias provações é possível nos mantermos fiéis a Ele. Olha só o que está escrito no verso de número 6 do primeiro capítulo de 1 Pedro. Ele vai falar o seguinte, verso 6. Vocês precisam exultar, embora no presente, por breve tempo, se necessário, vocês sejam contristados por várias provações. Percebam, meus irmãos, que Pedro está falando que na provação devemos permanecer perseverantes por breve tempo. Ele não está falando que essa provação que vamos ter é uma provação longínqua, não, é por breve tempo, mas devemos permanecer fiéis. Ele vai dizer também que não apenas o sofrimento, mas que haveríamos de passar por difamações. Olha só o que está escrito no capítulo de número 2, melhor dizendo, versos 12 e verso 15. Capítulo 2 vai dizer o seguinte, no verso 12. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios,
para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês pratiquem, glorifique a Deus no dia da visitação. Aqui Pedro falando sobre o que é que devemos ser e como nos conduzir. Então ele vai dizer aí que nós vamos padecer, nós vamos ter companhia de pessoas que vão nos difamar. Olha só no capítulo de número 3, versos 16. Olha só que ele vai também repetir. Vai falar novamente sobre sofrimento, sobre perseguição. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falem mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então, mais uma vez, ele vai falar que a nossa conduta cristã vai padecer com companhia de difamação. Primeiro, que como cristãos nós somos submetidos à prova de fogo, nas provações. Segundo, é que como cristão nós padecemos com companhias que difamam a nossa vida em relação a sermos cristãos. Outra coisa, ele vai mencionar que as perseguições vão crescer. Olha só o que está escrito no capítulo de número 4, verso de número 12. Ele vai dizer: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pula agora aí para o verso 14. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são o quê? Bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Olha só o que ele vai dizer também, capítulo de número 5, verso de número 9. Ele vai dizer: irmãos, resistem firmes da fé, certo que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês. Quando aqui está aconselhando ao povo a não esmorecer. Então percebam, meus irmãos, o que estamos passando hoje, os crentes na época de Pedro já passavam. Provação, difamação por causa do nome de Cristo, perseguição, que está crescendo, porque ele já, aqui pelo Espírito Santo de Deus, já estava falando, né, que haveria o crescimento de forma exponencial em relação aos cristãos, que isso ia crescer, mas que os cristãos não deveriam temer. Outra questão que devemos perceber nos dias de hoje, que a difamação em relação ao nome de Deus, isso tem crescido todos os dias. Então isso tudo que temos vivido hoje não é novidade para os dias de hoje. Isso já acontecia há muito tempo atrás. Mateus capítulo 5, ele fala que bem-aventurados quem é perseguido, quem é difamado, quem é injuriado por causa do amor de Cristo. Então Pedro ele vai mencionar que o cristão ele vai sofrer, ele vai padecer essas situações. Mas Pedro também fala que devemos descansar no Senhor, porque Ele está conosco. Ele fala, ó, Deus está com vocês, o Espírito Santo anda com vocês, o Espírito Santo vive na vida de vocês, o Espírito Santo está com vocês. Mas o que ele vai dizer também? Que devemos estar preparados para sofrer por causa da justiça. Olha só o que diz o capítulo de número 3, verso 14 e o verso 17. No verso 14 ele vai dizer: mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Verso 17, olha só o que vai escrito: porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticar o bem do que praticando o mal. Não é a realidade hoje? O cristão, ele sofre por causa da justiça. A gente percebe hoje que o bandido, o malfeitor, a injustiça, tem sido algo notório
buscado e vivenciado. Você vê o que é bom, as pessoas não procuram o que é bom. Eu não sei se os irmãos lembram de uma pregação que eu disse aqui, que a gente às vezes tem o hábito de potencializar as más notícias. Nós temos um mau hábito de potencializar aquilo que não é bom. Acho que hoje, foi o ano passado que eu mencionei esse testemunho que eu dei, que eu encontrei duas irmãs na igreja. Uma foi falar, minha irmã, ora por mim que o negócio está feio para o meu lado. A outra falou, oxe, se eu contar minha história você chora. A outra retrucou, né, a réplica. Mas se eu disser, meu irmão, você vai ficar uma semana chorando. As duas estavam disputando quem sofria mais. Eu não sei se você conhece gente assim, né? Quando você vai falar sobre o seu problema, a pessoa, ela você não sabe que eu estou sofrendo. Aí fica disputando quem é que sofre mais. Mas isso é notório nos dias de hoje. Mas Pedro está falando para esses judeus, os gentios cristãos, que eles haveriam de sofrer por causa da justiça. Iriam sofrer por causa de Cristo. Iriam padecer porque eles estão fazendo as coisas certas. E por incrível que pareça, hoje quem faz certo é perseguido. E quem faz errado, está tudo bem. Na época de Pedro isso já acontecia mesmo. Isso não é novidade nos dias de hoje. Você já parou para pensar que quando a gente conta uma novidade hoje, parece que é atual, como isso nunca tivesse acontecido? Meus irmãos, não existe nada novo debaixo do céu. É um rodízio, infelizmente, da malignidade. O pecado é quem está gerando isso. A diferença é que aumenta-se ainda mais, devido à quantidade populacional que nós temos hoje, que é diferente do tempo passado. Os anos passados não existiam 6 bilhões, 7 bilhões, 8 bilhões de habitantes. Hoje nós temos, antigamente não tinha isso. Por que hoje a gente tem um acesso muito grande às más informações, os maus tratos, aos problemas? Porque a mídia nos ajuda a ter conhecimento muito rápido de tudo. Antigamente não. Antigamente, quando alguém recebia a notícia que alguém morreu, o corpo já está sepultado há 3 meses. A pessoa chegava a cavalo para dar a notícia, né? Olha, queremos noticiar que fulano faleceu. Aí quando chegava lá, o morto já estava enterrado, né? Hoje em dia, antigamente as pessoas viviam mais. Eu lembro que eu fui visitar, muitos anos atrás, a minha bisavó com 104 anos. E era fumante ainda, hein? 104 anos, vó Rita. Mas ela não tinha acesso às informações que eu tenho hoje. Ela tinha câncer. Mas nunca esforçou em descobrir que tinha câncer com 100 anos de idade. Porque não tinha acesso às informações. Os filhos também preservavam muito. E é impressionante quando a gente toma conhecimento da doença, parece que a gente definha mais rápido. Porque a nossa mente, muitas vezes, trabalha para, parece que isso, acelerar o sofrimento. Olha como que a mente é. Hoje não, hoje as pessoas adoecem com facilidade, ansiedade. Hoje problemas cardíacos mais cedo surgem, porque parece que quanto mais acesso rápido nós temos informações, mais as pessoas também tendenciam-se a sofrer muito mais rápido. Então, o que estamos vivendo hoje, perdão meus irmãos, não é algo novo, não é algo recente, só foi atualizado o aplicativo do sofrimento. Só foi atualizado. Mas Pedro já falava isso aos cristãos. Olha, vocês vão ser perseguidos. Que vocês, se forem perseguidos, que sejam perseguidos por fazer o bem e não por fazer o mal. Hoje, volto a dizer e ser enfático, as pessoas são perseguidas por fazerem o bem. E quem faz o mal parece que está livre. Mas não se engane, o dia do juízo de Deus chega. E o dia que chegar, não tem justificativa para Deus não. Não tem lei que possa se adequar à defesa, né? Não tem arranjadinho não, né, Ítalo? Não tem esse negócio de brechas no direito para tentar fazer as pessoas escaparem do juízo de Deus. Vai ser único. E por fim, meus irmãos, nós vamos perceber também que além de Paulo falar que seremos submetidos à prova, às aflições, infelizmente teremos companhia que vão nos difamar, que seremos perseguidos, e haverá o crescimento dessa perseguição, que as pessoas não deveriam ficar surpresas em relação ao sofrimento, que as pessoas, na verdade,
deveriam estar preparadas a sofrer por causa da justiça, como nós lemos aqui em Pedro capítulo 3. Mas também devemos entender que nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Olha só o que está escrito no capítulo 4, verso de número 13. Pelo contrário, a gente deve ficar chateado porque sofre por amor de Cristo? Não. Ele diz, meus irmãos, se alegrem, exultem, haja contentamento no coração, porque vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem e exultem. O que Pedro está dizendo, gente, não é vergonhoso sofrer por amor de Cristo, não é vergonhoso ser perseguido porque estamos fazendo certo, não é ruim, eu vou parafrasear aqui, dizer que somos cristãos e somos perseguidos porque somos cristãos. Pedro está dizendo, se alegrem. Porque eu vejo que devemos alegrar, porque é o sinal que o mundo enxergue em nós que somos verdadeiramente cristãos e discípulos de Jesus Cristo. As perseguições para o cristão não devem ser, meus irmãos, tido como algo ruim, apesar de o ser. Eu não vou dizer aqui que são belas flores, que são rosas, porque quem é que quer ser perseguido? Ninguém. Mas se isso surgir, se isso vier crescentemente todos os dias, se alegrem. Porque a Bíblia fala que assim como nós sofremos com Cristo, também com Cristo seremos glorificados. Então, meus irmãos, não fiquem tristes não. Se alegrem, porque nós somos tidos como cristãos. Porque o dia quando ele fala sobre a revelação, fala sobre a sua volta. E se mostrar, nos alegraremos ainda mais. Porque a palavra do Senhor menciona sobre o grande dia do Senhor, que para um será um grande e glorioso dia, e para outro será um grande e terrível dia. Glorioso para quem está em Cristo, e terrível para quem não está com Cristo. Todos os dois será um dia magnífico. Por quê? A Bíblia fala que todo olho verá a volta de Jesus Cristo. Quando as pessoas virem a majestade desse Cristo nas nuvens, como 1 Tessalonicenses cita, capítulo 4, como também em Coríntios é citado também capítulo 15, essa gloriosa e majestosa vinda do Senhor, todos verão essa majestade. Alguns se alegrarão nessa majestade e outros se entristecerão nessa majestade. Uma coisa interessante, eu estava até conversando com a jovem de manhã, que ela falou assim, pastor, eu não quero estar morto o dia que Jesus voltar. Mas a verdade, quem é que vai estar morto? Ninguém. Porque os mortos vão ter que ressuscitar para ver Jesus. Né? Ou seja, quer seja com vida agora, ou quer seja aquele que morreu em Cristo. Todos, tanto os mortos como os vivos, subirão com vida, glorificado. Mas Pedro está dizendo, se alegrem, meus irmãos. Não fiquem tristes, porque vocês estão sofrendo por amor a Cristo. Porque esse sofrimento tem data para acabar. Esse sofrimento tem limite. E qual será o limite? Quando Jesus Cristo voltar, receberemos o corpo glorificado e estaremos desfrutando da cidade celestial, preparada para os filhos do nosso Deus. Então ele está falando isso. Outra coisa interessante que pastor Hernandes Dias Lopes, em seu comentário, e também aqui, esses comentários, meus irmãos, como eu disse, está tanto no comentário de Wayne Grudem, como também do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele vai dizer também que as questões dessa carta, além de falar que devemos estar preparados, que o sofrimento às vezes vem, infelizmente, é ruim, mas nós não devemos ter isso como algo, como um ardor no coração, como algo ruim, mas devemos entender que existe uma bem-aventurança para aqueles que sofrem por amor de Cristo. Ele vai dizer que essa carta mostra também aos destinados a ouvirem a palavra do Senhor, ou seja, ao destinatário, melhor dizendo, aquelas pessoas a qual ouviram a carta de Pedro, e hoje também estamos ouvindo, é que ele vai manifestar aqui,
na sua carta, a glória de Deus. Ele vai mostrar que a graça do Senhor produz a sua glória. Olha só o que está escrito no capítulo de número 5 de 1 Pedro, verso de número 10. Ele vai dizer o seguinte: e o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, olha só a expressão, por um pouco, não eternamente, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Pedro está falando que essa glória do Senhor, ela é manifestada nos servos de Deus. É manifestada para quê? Para sermos exaltados como homens, para que haja glória no homem? Não. Ele vai dizer aqui sobre algumas ações e essa glória manifesta de Deus a nós que somos filhos deles. Então ele vai dizer que essa glória que se manifesta, ela se manifesta para nos aperfeiçoar, não é para nos glorificar, não é para nos exaltar, mas nos aperfeiçoar, para nos tornar firmes, porque essa é uma questão dos dias de hoje, a questão de estar firme no Senhor. Hoje as pessoas trocam Jesus Cristo por migalhas. Estamos com a síndrome de Ismael. Estamos trocando a nossa primogenitura por pratos de lentilhas. Então, para firmar, para nos fortificar e para nos fundamentar, são essas ações que a glória de Deus se manifesta em nós. Porque a gente acha que às vezes a glória de Deus se manifesta em nós para quê? Que é muito bom, para que as pessoas falem línguas, manifeste os dons espirituais, manifesta a majestade e a glória de Deus no mover dos milagres. Sim, a glória de Deus pode provocar isso no ser humano, mas ela tem uma finalidade, não apenas de mostrar a glória que comove as nossas emoções, ao ponto de fazermos estar cheios da sua glória, mas, meus irmãos, o Senhor não quer que a gente seja cheio da sua glória de forma momentânea, por um breve tempo. Ele está dizendo que essa glória do Senhor faz algo para vivermos os dias de hoje, que nos fundamente, nos afirme, nos fortaleça e nos faça firmes em todas as coisas. Então a glória de Deus, quando manifesta em nós, faz essas coisas acontecerem. Por isso, meu irmão, não fique triste, você que não tem o hábito de dar uns glória a Deus alto. Porque às vezes a gente pensa que mover do Espírito Santo é movimento. Se a igreja não dá glória a Deus, apesar que o glória a Deus deve ser a manifestação livre e espontânea de quem tem Deus no coração. Eu já disse um dia aqui para os irmãos, que bom seria que a igreja pudesse adorar o Senhor com as mãos levantadas, sem aquele que está ministrando pedir. Deveria ser um ato voluntário e cotidiano na nossa vida. Dizer, Senhor, eu me rendo, eu te amo, né? Mas, meus irmãos, glória de Deus manifestada, segundo Pedro, é a glória que firma, é a glória que fundamenta, é a glória, meus irmãos, que aperfeiçoa, é a glória que firma o cidadão nele, é a glória que não nos faz sermos medianos, nem medíocres, mas faz-nos ser mais dele. Então essa é a glória que também precisamos. Não apenas a glória que manifesta o poder de forma emotiva, de ser saltitante, apesar que eu digo para os irmãos que tem hora que a presença de Deus está tão gostosa que dá vontade, né, de você até pular. Isso pode acontecer? Pode. Mas isso não é a expressão exata do poder de Deus. Como é que o poder de Deus se manifestou nos discípulos no momento da morte? Eles não temendo a morte. Como é que a glória de Deus se manifestou na vida dos discípulos? Eles não titubeando, como dizem os mineiros, né? É você estar sendo aperfeiçoado. Isso também é a glória de Deus derramada em nossas vidas. Então Pedro, ele demonstra muito bem isso. E isso faz com que a gente entenda que ter vida de santidade, ser santo como Deus é santo, como menciona,
é a ideia não de sermos iguais a Deus, porque nunca seremos iguais a Deus em sua plenitude, mas podemos crescer em maturidade, assim como Deus é maduro em todas as coisas. Podemos adquirir também essa maturidade cristã que Jesus Cristo nos ensina a ter. Outra coisa que ele coloca também, meus amados irmãos, que essa glória de Deus se manifesta em nós, que no momento do sofrimento nos mantém firmes, aperfeiçoados, no momento das tribulações e perseguições nos mantém fundamentados, sim, mas também Pedro mostra em sua carta um destaque doutrinário sobre o próprio Deus. Esse mesmo Deus que manifesta a glória, ele também mostra que Deus é o centro dessa carta e deve ser o centro das nossas vidas. Olha só o que está escrito no capítulo de número 1, versos 1 e 2. Ele vai dizer: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, aos eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Observe que ele traz a doutrina sobre Deus, ele enfatiza no início da sua epístola, que a sua doutrina está baseada num Deus triuno, a qual Deus elegeu, de acordo com a sua presciência, a qual Jesus Cristo verteu o seu sangue, e também menciona o Espírito que santifica. Percebam que a sua doutrina está baseada na Trindade. Ele menciona o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele também menciona a doutrina de Cristo. Ele enfatiza sobre a humanidade e a divindade de Cristo também. Sabe qual é o exemplo que podemos ter? Capítulo 2, verso de número 21. Já estamos partindo para o término. Capítulo 2, verso 21, ele vai dizer o seguinte: por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu as escrituras, Abraão creu em Deus. Perdão, meu irmão, eu estou lendo Tiago. Capítulo 2, verso 21. A página virou aqui. Capítulo 2, verso 21. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Aqui falando, enfatizando que Jesus Cristo sofreu como homem. E ele também foi o nosso substituto, verso de número 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. E vai mencionar também que ele morre pelos nossos pecados, no capítulo 3, verso 18, que ele vai dizer: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Doutrina de Cristo, divindade e humanidade dele. E por fim, meus irmãos, só para a gente não terminar, a gente vai falar também que ele menciona sobre o Espírito Santo. Volto a dizer, porque sua carta é baseada na doutrina desse Deus triuno, sobre a Trindade. Ele vai falar também sobre o Espírito Santo, que vai falar sobre justamente esse Espírito, que é ele que traz a obra, que santifica o povo de Deus e orienta a pregação. Ele santifica o povo de Deus, verso de número 2, capítulo de número 1, que ele vai dizer que eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. E ele também orienta qualquer pessoa na pregação, verso de número 12, no primeiro capítulo de Pedro.
que vai dizer: a ele foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregavam o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam, que os anjos desejam contemplar. Então percebam, meus irmãos, que ele vai falar sobre também o Espírito Santo, que além de nos santificar, também é ele quem orienta as pessoas a pregarem o Evangelho de Cristo. E isso torna a carta de Pedro baseada e inspirada pelo Espírito Santo para demonstrar, afirmar que as pessoas do Deus Pai, Filho e Espírito Santo são essenciais na vida de qualquer pessoa. Essa carta, meus irmãos, eu vou terminar aqui porque a hora já... Essa carta, a gente pode perceber de um Pedro totalmente modificado. Um Pedro totalmente, meus irmãos, não sendo ele, mas sendo o Espírito. Porque ele era o quê? Abrupto, como dizia o povo. Ele era precipitado. Pensa no cabo agoniado que era Pedro. Jesus Cristo mal respondia, ele já dava uma resposta. Pedro era entrão, né? Não pensava quando falava. Era aquele, meus irmãos, que era bruto. Mas também se demonstrou covarde muitas vezes. Mas depois que quando o Espírito Santo entrou no coração de Pedro, tornou um homem ansioso, precipitado, dos homens de maior relevância na palavra do Senhor. Que a sua carta tem conteúdo profundo, porque a gente pensa, meus irmãos, que só Paulo que tinha essa profundidade de entendimento. Porque quando a gente fala sobre teologia, a gente lembra de quem na Bíblia? Lembra de Paulo, não é assim que a gente lembra? Mas se você ler a carta de Pedro, olha o conteúdo profundo teológico que ele tem. É uma coisa... Por quê? Quem era Pedro? É o que eu mencionei. Isso é a prova que o Espírito Santo de Deus, quando muda, muda para valer. Tira um camarada e faz as pessoas ficarem impressionadas com o que Deus faz na vida de uma pessoa. E que o Senhor nos ajude a viver segundo a sua santa e poderosa Escritura, e em todo tempo sejamos fiéis a Ele. Amém, meus amados irmãos? Não esqueçam que amanhã estaremos viajando, tanto eu, pastor Moisés,